Bem, gente, como vai? Meu nome é José Maria Nóbrega, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Sumé, e vou ministrar aqui com vocês uma pequena explanação, na verdade, a respeito das políticas públicas, né? O conceito de políticas públicas, definição, né? Os pais fundadores, do que se trata, e a questão das outras teorias que estão, de certa forma, intrincadas aí dentro dessa área específica de estudos chamada políticas públicas. Então, para iniciar, políticas públicas nós poderíamos conceituá-la como um campo de estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões, ou como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. A política pública, na verdade, se a gente for levar ela numa perspectiva mais pragmática possível, seria o Estado em ação. Na verdade, os governos em ação. Como é que os governos executam os recursos públicos e como esses recursos públicos eles são utilizados em prol do bem comum, em prol do bem coletivo, na aplicação dessas políticas públicas. Um autor interessante, importante, chamado Laswell, ele vai afirmar que as políticas públicas implicam em responder a três questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Na verdade, quando Laswell traz isso para o âmbito da discussão de políticas públicas, mostra a importância dentro da administração pública do teor político, do conteúdo político inserido na administração pública. Citando outro autor importante chamado Robert Ben, que vai trabalhar com um novo paradigma da gestão pública, de fundamental importância avaliarmos essa perspectiva de que a política ela faz parte sim da administração pública. Autores clássicos como Taylor, Woodrow Wilson, o próprio Max Weber tinham total ojeriza, vamos dizer assim, da política, da participação política daqueles eleitos dos processos democráticos na administração pública. A administração pública tem que ser algo desconectado da política, algo onde a questão política não poderia influenciar ou seria danoso para a administração pública a sua influência. Contemporaneamente, dentro dessa perspectiva da nova gestão pública, se sabe que praticamente isso não é possível. A influência política é muito forte, os partidos políticos também demandam poder na tomada de decisão, e o estudo de políticas públicas ela toma um novo rumo. E isso tem um início, o início desses estudos, colocando na agenda da ciência política, vamos dizer assim, da administração pública, as políticas públicas como uma área específica. Daí a política pública aparece como uma teoria geral da política, que implica a busca de sintetizar certas teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia. Então ela mostra uma perspectiva interdisciplinar muito importante e de que vários conceitos precisam ser aprendidos por aquele que vai trabalhar na área de públicas para entender bem do que se trata, do que se trata a questão. Um outro ponto importante nos estudos de políticas públicas é o método quantitativo, ou seja, a importância do domínio de certos métodos, principalmente estatísticos, para a análise de políticas públicas, não só a análise a posteriori, mas a análise, sobretudo, do momento no qual essa política pública está sendo aplicada. Existe aí, por sua vez, aqueles chamados pais fundadores da área de políticas públicas. É uma área que ela surge nos Estados Unidos, chamada Policy Analysis, onde o autor que eu falei agora há pouco, Laswell, é o grande precursor. Mais ou menos no final da década de 30, começa a discutir a performance
dos policy makers, ou seja, dos tomadores de decisão. Essa perspectiva, muito baseada no comportamento do autor, do gestor público, vai tomar aí grande parte dos estudos das ações públicas, no quesito execução de políticas públicas durante um grande período. Apenas aí, mais ou menos na década de 80, é que vai se perceber, principalmente os especialistas na área de ciência política, que o comportamento do ator político muitas das vezes é influenciado pelas regras do jogo, não só as regras formais, institucionalizadas nos processos políticos, mas também as regras informais encontradas aí nos bastidores da política, o jogo político partidário, tudo isso vai influenciar juntamente com outras relações, não só relações ligadas à política propriamente dita, mas ligadas também ao mercado, empresários, organizações sociais, que vão demandar poder na hora de decidir qual a política deve ser executada, dentro daquela perspectiva de Laswell, de que quem ganha o quê, por quê e que diferença isso faz. Então, a gente vê no jogo político que as decisões políticas elas passam por muitas questões, elas passam por muitos interesses, e as políticas públicas elas não são decisões meramente focadas na vontade do executivo ou na vontade em separado de atores do legislativo, mas numa relação de simbiose entre esses dois poderes. Por isso que um dos estudos importantes que são fundamentais para o entendimento da área de políticas públicas os padrões de relação executivo-legislativo. No Brasil, por exemplo, nós temos 3 instâncias federativas, a União, os estados e os municípios. São 5.560 e poucos municípios, num emaranhado de articulações políticas e entrelaçamentos de interesses, que cada município desses, os municípios dentro dos estados, se relacionam com os governos e muitas das vezes diretamente com a União, tornando a análise de políticas públicas cada vez mais sofisticada do ponto de vista desse emaranhado institucional do federalismo brasileiro. Mas essas decisões, as decisões de políticas públicas, são tomadas dentro dessas relações, principalmente dessa relação que eu falei, a priori, entre o executivo e o legislativo. O legislativo demanda muitos interesses na aplicação de recursos de acordo com os interesses dentro do parlamento. E o executivo busca maximizar também as suas propostas, porque também tem seus interesses que muitas das vezes não são interesses que coadunam com os interesses dentro do legislativo, principalmente pelo nosso desenho eleitoral. Então, outra área que precisa ser estudada por aqueles que vão se debruçar nas políticas públicas é o desenho institucional do sistema eleitoral, de como o sistema brasileiro, no caso, ele funciona, os distritos eleitorais, que são as unidades federativas, como é que esses distritos se relacionam com o poder executivo nos 3 níveis. Então nós temos vários obstáculos que muitas das vezes implicam aí nas decisões de políticas públicas. Então, voltando a falar mais desse aspecto conceitual, as políticas públicas, como aquela área onde o analista, aquele que vai se debruçar, se dedica a estudar os governos em ação, mas também, como eu falei anteriormente, como esses governos se relacionam com os outros poderes, no caso o poder legislativo sobretudo, essa área ela é multidisciplinar. Ela dialoga com várias áreas, como eu falei anteriormente, da sociologia e economia, da estatística, a ciência política e a administração pública e privada. Então, como as políticas públicas demandam uma multidisciplinaridade muito grande, também força por parte daquele que vai analisar as políticas públicas a necessidade de um conhecimento teórico e metodológico mais sofisticado. Então, quando a gente vai analisar essas questões num nível mais específico, percebemos que é importante analisarmos, como vamos analisar as políticas públicas, os procedimentos
que os governos utilizam para definir as políticas públicas de uma forma mais, vamos dizer assim, enfática. Então, existe um ciclo dentro da política pública, e esse ciclo, claro que aí eu vou ser bem didático, ele segue alguns parâmetros. Primeiro, o primeiro ponto, né, que a gente pode colocar está ligado à definição da agenda, do inglês agenda setting, ou seja, por que certas questões entram na agenda de determinada política pública e outras questões não entram. Quem decide a agenda? É o executivo sozinho? É o legislativo do outro? É a relação entre os dois? Quem é que decide? Então, dentro da experiência que nós temos, principalmente do ponto de vista teórico, percebemos que as decisões da agenda de políticas, da política pública, ela perpassa vários interesses. Não só os interesses do legislativo, que no frigir dos ovos seria o interesse do povo, dos representantes do povo, mas dos interesses também do próprio Poder Executivo, da sua plataforma ideológica partidária e também de outros interesses, de outros atores políticos e sociais que não necessariamente fazem parte desses dois poderes. Então, por exemplo, os empresários forçam numa política determinada, vamos usar aqui como exemplo a política de segurança pública, eles forçam o poder executivo no sentido de que quer mais viaturas nas ruas, né? Mais policiamento, um maior efetivo, maior repressão da criminalidade. Do outro lado, nós temos os movimentos sociais que vão forçar nessa mesma agenda uma política prisional mais humanística, voltada para a ressocialização, voltada para a descriminalização das drogas. Então são atores com suas demandas, grupos que vão pressionar essa agenda, e o gestor ele vai ter que fazer uma seleção. Porque como nós sabemos, e aí a gente entra aí com a discussão da economia, os recursos, tanto públicos como privados, são escassos. Né? Nós, na nossa casa, quando vamos, nós temos uma receita, quando vamos ao supermercado, nós temos um limite que é essa receita. E temos que selecionar aquilo que é mais importante para a nossa sobrevivência mensal na nossa casa. Não muda muito a perspectiva da implementação dos recursos. Então, quem vai decidir a agenda, a cesta básica da política pública, são esses atores. E veja que quando a gente vai analisar os interesses de cada ator desse, questões ideológicas, questões partidárias, questões sociais vão influenciar ou não vão influenciar a chamada agenda setting, que dentro da perspectiva do ciclo da política, quem criou essa teoria do ciclo da política foi Theodore Lowe, né, um norte-americano, que vai trabalhar com essa questão do ciclo da política pública. E aí a agenda ela é definida depois dessas discussões. E aqueles que forem mais organizados politicamente que vão conseguir levar para dentro da agenda pública, da política pública, os seus interesses. Então, o segundo ponto, né, desse ciclo das políticas públicas seria a identificação de alternativas. A agenda vai vir abarrotada de questões dos grupos que pressionaram o Poder Executivo na execução das políticas públicas. E a gente sabe que, a gente falando de políticas públicas, eu usei o exemplo da segurança pública, mas isso serve para todas as áreas de governo, né? Para todas as áreas, não só a segurança pública. Então a identificação de alternativas para os problemas que precisam ser solucionados. Veja que o problema ele diz muito respeito ao que a sociedade e aos grupos de interesses consideram um problema, né? Um problema. No caso da saúde pública, poderia ser de repente uma epidemia qualquer, ou poderia ser a falta de atendimento pediátrico, né? Então nós temos uma série de questões. Quais seriam o segundo ponto do ciclo das políticas públicas? Seria justamente identificar as alternativas críveis e possíveis de serem implementadas a curto e médio prazo. O gestor precisa ter uma habilidade muito grande, porque esse gestor ele foi eleito pelo povo. Então ele pode levar dessa agenda para
esse segundo ponto, que seriam os principais problemas da agenda, pontos que de repente desagradam algum grupo que estava ali como influenciador do processo decisório, grupos que de repente ficam insatisfeitos com suas demandas não serem atendidas. E o terceiro ponto do ciclo das políticas públicas seria a avaliação das opções, ou seja, identificar as alternativas para a solução de problemas, quais seriam, como seria feita a avaliação dessas opções, discutindo com os atores envolvidos esses problemas a nível de quais desses pontos identificados devem ser implementados. O quarto ponto é justamente a seleção, ou seja, depois da agenda definida, a agenda é muito vasta, de um segundo ponto que é identificando os principais pontos a serem implementados, do terceiro ponto que é avaliar aqueles pontos e decidir quais são os que vão ser efetivados, temos aí a seleção das opções, que é a escolha da política pública, propriamente dita. O quinto passo desse ciclo é a implementação da política pública. Ou seja, depois da agenda, da identificação das alternativas, da avaliação das opções, da seleção dessas opções, temos a implementação propriamente dita, que é a execução da política pública. Executada a política pública, o sexto e último aspecto do ciclo, segundo Lowe, é a avaliação da política pública, e é claro que toda política pública ela está suscetível a ser reavaliada, ser revisada, caso as suas metas e objetivos não sejam alcançados no período que foi estipulado pelos tomadores de decisão, pelos chamados policymakers. Então a gente vê, né, a importância das políticas públicas conceitualmente falando, ou seja, o estudo das ações dos governos no implemento de recursos públicos voltado para o bem comum, para o bem público. No entanto, esse trajeto de análise do gestor de políticas públicas, ele requer uma série de conhecimentos teóricos e empíricos fundamentais para o bom implemento, vamos dizer assim, ou um implemento mais adequado das políticas públicas. Então, algumas questões também são levadas em conta para os chamados policymakers, ou tomadores de decisão, para que acender, vamos dizer assim, um momento que acende a luz amarela de uma determinada política pública. Vou utilizar mais uma vez o exemplo da segurança para trabalhar em cima dessas questões. Então, alguns mecanismos são fundamentais para a ascensão, vamos dizer assim, dessa luz amarela. Um primeiro aspecto seria a divulgação de indicadores que mostram a dimensão do problema. Então percebe que quando eu falo indicadores, aí indicadores sociais, indicadores socioeconômicos, mostra para o gestor a importância de se conhecer bem esses parâmetros, que geralmente são parâmetros estatísticos, né? Um indicador social, um indicador socioeconômico, é a forma de você criar algo concreto para conceitos que são muito abstratos, como por exemplo pobreza. Pobreza é um conceito abstrato. No entanto, quando vai se avaliar o nível de pobreza de uma determinada região, se usa para isso alguns indicadores, como o Gini, que mede concentração de renda, o nível de analfabetismo é outro indicador, mas o que se usa com bastante frequência é o indicador de extrema pobreza, que leva em consideração uma determinada renda per capita, que varia entre 70 e 80 reais, para se afirmar que uma determinada família está numa situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, esses indicadores é que vão divulgar ao gestor público a dimensão do problema daquela determinada política pública. Como eu falei da segurança, um principal indicador que a gente usa, e eu falo a gente porque eu sou especialista dessa área, é o indicador de homicídio. Então, quando esse indicador ultrapassa em muito um parâmetro internacional, que é de 10 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes, essa luz amarela acende. No caso do Brasil, em alguns estados da região Nordeste, na verdade a maioria deles, essa luz amarela acendeu há muito tempo.
Então nós temos aí, como um primeiro aspecto, para o tomador de decisão, essa divulgação, esse indicador divulgando que há um problema a ser resolvido. O outro aspecto são os eventos importantes que demonstram repetição do problema. Ou seja, no caso da segurança pública, os assassinatos serem meio que epidêmicos, acontecerem em diversos locais. Ou então catástrofes naturais, como enchentes e coisas do tipo. E por último, informações que mostram falhas atuais falhas das políticas públicas na contemporaneidade, falhas atuais das políticas públicas. Então são esses três elementos que chamam a atenção do policymaker para que aquela determinada área de política pública venha apresentando de determinada sistemática alguns problemas. Então, os elementos principais da análise de políticas públicas, ela percorre 6 elementos. O primeiro, a política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que de fato ele faz. Então esse primeiro elemento é muito importante, porque nós trazemos para o âmbito da discussão aquilo que eu falei logo no início da minha fala aqui. Ou seja, existem pretensões, muitas vezes, vontades dos governos que não são possíveis por questão do âmbito mesmo do processo decisório, que leva em consideração e é influenciado por muitas arenas. Inclusive, uma das teorias de políticas públicas está em cima, dessas arenas, das arenas decisórias, que são várias. Temos arenas no legislativo, temos arenas fora do legislativo, temos as pressões de diversos grupos e seus interesses. A gente vê isso no dia a dia. Políticas públicas de gênero, políticas públicas para os homossexuais, políticas públicas para o grupo LGBT, políticas públicas para os idosos. Então nós vemos que tem vários grupos aí e que nem sempre o governo ele agrada a todo mundo, porque muitas das vezes a política pública que ele está executando desagrada determinados grupos que defendem outros caminhos, que enxergam outros problemas e que o gestor ele tem seus limites, como a própria economia tem quando a gente fala de recursos escassos. O outro aspecto é que a política pública envolve vários atores e níveis de decisão, repetindo, ou seja, vários atores políticos e sociais, níveis decisórios dentro do poder legislativo e do poder executivo e das outras arenas que nós encontramos. Se nós utilizarmos, por exemplo, um autor fundamental da teoria política contemporânea como Jürgen Habermas, a gente sabe que existem grupos sociais que formam fóruns sociais, e esses fóruns sociais não fazem parte nem do poder executivo nem do legislativo, mas que esses grupos influenciam sim, porque têm poder, são empoderados do ponto de vista eleitoral. São grupos, muitas das vezes grandes, que importam, principalmente para o gestor, que é eleito pelo povo. Então, isso é o que a gente chama de accountability vertical, que é uma outra discussão teórica importante da ciência política, que é importada para dentro das discussões da administração pública. O accountability, ou seja, a responsividade, a responsabilidade fiscal, a transparência, que vai ser o caminho de mão dupla, tanto de cima para baixo, através das instituições e suas regras que implicam um determinado comportamento por parte do gestor. Do outro lado, o accountability vertical, principalmente de caráter eleitoral, que pressiona também os gestores a determinados tipos de ação ou não ação. O outro aspecto é que a política pública é abrangente, não se limita a leis e regras. Então veja que a gente fala numa perspectiva bem institucionalista, uma outra teoria importante das políticas públicas e que vem no bojo das discussões e dos trabalhos acadêmicos de políticas públicas, que é o neoinstitucionalismo. Nós temos aí 3 correntes neoinstitucionais que trabalham contemporaneamente de forma mais ampla, que é a da escolha racional, a histórica e a sociológica. E também tem, correndo por fora, mas não de menos importância, a escolha pública, que também é uma teoria importante para a análise de políticas públicas. Então a gente vê, e aí falando desse terceiro aspecto das políticas públicas, que não se limita apenas a leis e regras formais, elas também são influenciadas por regras informais, que nem sempre está na vista dos processos institucionais. Então essas correntes teóricas neoinstitucionais ajudam o analista a entender os processos de discussão, debate e decisão
das políticas públicas, né? Então, temos aí utilizando um autor muito importante da economia política chamado Douglas North, de que as instituições moldam as ações dos indivíduos, isso é uma verdade, mas existem outras perspectivas, como por exemplo, os indivíduos criam instituições com interesses próprios, de uma perspectiva teórica bem racional choice high, ou seja, de alto teor teórico de escolha racional. Um outro aspecto é que a política pública ela é uma ação intencional, ou seja, com objetivos a serem alcançados. Não é uma ação como nós tínhamos na perspectiva burocrática, no seu termo pejorativo, no seu termo negativo, de ineficiência, mas de que a política pública ela busca objetivos que levem em conta de que aqueles recursos que foram gastos na sua implementação precisam retornar para a sociedade em forma de serviços eficientes, eficazes e efetivos do ponto de vista constitucional e institucional. Um outro aspecto, aí um quinto elemento, é que as políticas públicas é uma política de longo prazo, ou seja, precisa-se de um tempo para nós sabermos se aquela política é bem sucedida ou não. Claro que esse longo prazo, dentro de uma análise mais pragmática do que são políticas públicas, ele não pode ultrapassar aí vários anos, né? No caso aí, usando mais uma vez a experiência que nós temos na análise de políticas públicas de segurança, a gente sabe que um governo, ao implementar certos parâmetros de políticas públicas com objetivos e metas claras para a redução de homicídios, se consegue a curto espaço de tempo, a curto e médio espaço de tempo, um resultado positivo, né? Mas isso requer pelo menos um governo, ou seja, uma legislatura e um governo sendo executado propriamente, para que nós tenhamos sim uma análise da política pública de forma mais coerente, pelo menos 4 anos de análise, né? Já que em estatística nós precisamos de séries temporais, né? E a política pública implica implementação, execução e avaliação. Como a gente falou dos ciclos, né? A implementação depende daquelas discussões no formato da agenda, na seleção de alternativas, nas opções que vão ser executadas de acordo com os recursos que se tem para executar a política pública, na execução propriamente dita, na avaliação e na sua posterior revisão. Ou seja, num processo avaliativo, alguns pontos vão ser mostrados e que muitas das vezes vai ser preciso uma reavaliação dos processos de implementação. Então, o papel das instituições é muito importante, o papel dos atores políticos é muito importante, mas podemos aqui discorrer no final da nossa fala aqui sobre a importância dessa área para a administração pública e para aqueles que estudam e vão trilhar, tanto profissionalmente como academicamente, a área de públicas, né? Então o debate sobre políticas públicas vem sendo influenciado por diversos campos, como eu falei. O neoinstitucionalismo é muito importante e é uma teoria que vem da ciência política. Temos aí a necessidade de, para se estudar essa área tão específica, políticas públicas, na verdade é uma sub-área da ciência política e que vai ser de interesse de administradores públicos, de interesse da gestão pública e que está no frigir dos ovos todos interligados. E que precisa, por parte daquele que vai se debruçar na análise de políticas públicas, de um conhecimento conceitual e empírico bastante vasto, como eu já falei anteriormente. Então, conceitualmente, né, nós temos aqui alguns elementos que foram colocados, mas metodologicamente é outro ponto que precisa ser bastante, vamos dizer assim, estudado e de certa forma pressionado por parte daqueles que fazem parte dos estudos de políticas públicas. Então, metodologias quantitativas e qualitativas, mas sobretudo de caráter quantitativo, precisa ser bem empreendido, principalmente nesse curso que vai se iniciar aqui
no Profiap, né, que no curso de administração pública de conteúdo profissional, que é trabalhar com indicadores. Então, falei isso aqui anteriormente, ter uma habilidade com os indicadores é muito importante, porque os indicadores, como o próprio nome diz, indica se aquela política pública está indo bem ou não. Uma política pública, por exemplo, que tem como foco diminuir a desigualdade e a pobreza, ela é medida através de indicadores socioeconômicos, como eu falei anteriormente, Gini, renda per capita, extrema pobreza, o próprio IDH. Então, a habilidade pragmática é muito importante. Claro que as decisões que são tomadas pelos administradores públicos, ela passa por uma série de arenas, como eu falei anteriormente, e essas arenas sofrem influências de diversos grupos, influências ideológicas, influências sociais, culturais, por aí vai. Mas o gestor precisa ser, antes de tudo, um tomador de decisão que leve em consideração os recursos públicos. E como eu falei, eles são escassos sempre e precisam aí de decisões muito bem alicerçadas do ponto de vista teórico e metodológico, para que o resultado final, que é o serviço público de qualidade, eficiente e eficaz, chegue para a grande maioria do povo de uma forma mais econômica e com resultados mais eficazes do ponto de vista de sua implementação. Então, mais ou menos esse é o recado que eu queria dizer para vocês, colocar aqui para vocês, nessa pequena exposição sobre o que são políticas públicas, e de que nós temos aí um caminho a ser trilhado pela frente, e ficamos à disposição aqui em Sumé para dialogar com os estudantes, dialogar com os próprios professores, transmitir através da rede, já que o mestrado é em rede, trabalhos acadêmicos de importantes cientistas sociais, políticos, a respeito das políticas públicas e de como essa área se encontra hoje no Brasil. Essa área se encontra hoje no Brasil de uma forma que vem a avançar cada vez mais, e o resultado que a gente vê é o próprio Profiap em administração pública, em rede, trazendo aí uma contribuição de vários docentes, pesquisadores, e agora com os novos discentes, no intuito de fortalecer aí a área de públicas e, claro, no intuito também de melhorar a qualidade do serviço público brasileiro. Até mais!